Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer a explicação de como utilizar alguns documentos psicológicos, quais são as normas de uso, como eles devem ser elaborados, e uma explanação sobre o que determina o Conselho Federal de Psicologia a respeito disso. Aqui tem uma breve introdução, falando o que o CFP determina a respeito de como lidar com documentos psicológicos. Esses documentos eles devem ter uma linguagem própria, uma linguagem profissional, uma linguagem técnica, e um compromisso com a ética, o que determina o Conselho Federal de Psicologia. Então, eu vou trazer aqui alguns modelos de documentos e também explicar a estrutura mínima que eles devem ter e como é que eles devem ser manipulados, entregues. O envio e destino desses documentos, como é que deve ser? O documento ele deve ser preferencialmente entregue com entrevista devolutiva. Ou seja, você vai entregar a quem solicitou o documento. Se foi uma criança, por exemplo, que está em atendimento, e você vai fazer um laudo, vai fazer um relatório, não vai entregar para a própria criança, né? Vai entregar para os responsáveis, para os pais, ou para quem estiver tomando conta dessa criança, e geralmente aos pais, né? Esse documento pode ser entregue também de forma digital. Hoje em dia é bem fácil fazer assinaturas eletrônicas, né? Às vezes é uma escola que pediu um documento, você elaborou e não tem como entregar lá pessoalmente, vai mandar de forma digital e assina tudo direitinho, que dá certo também. Então, está aqui o que determina o Conselho Federal de Psicologia com relação à entrega desses documentos. Tem que ser preferencialmente presencial, de forma digital, com assinatura eletrônica, deve estar sempre registrado em prontuário. O que é que significa isso? Você deve ter anotado aí nos seus registros o que foi que você entregou, o que foi que você elaborou, quando foi. A entrega deve ser restrita à pessoa avaliada, o seu responsável, conforme eu falei, pai, vó, mãe, responsável legal, determinado pela justiça, geralmente tem esses casos também. Quanto à validade desses documentos, eles não valem eternamente. O relatório que é feito hoje para uma determinada situação, se ele for feito novamente daqui a 6 meses, pode não ser mais o mesmo, pode não dar mais os mesmos resultados. Então, eles não são eternos. Na linguagem, não deve evitar generalizações, então tem que ser específico, explicar de fato, ser o mais objetivo possível. E evitar também afirmações categóricas. O que é que significa isso? Afirmações deterministas. Isso foi diagnosticado que é isso e pronto. Não, tem que usar uma linguagem que dê abertura para, por exemplo, até o momento foi detectado que isso está assim, assim. Significa que não vai mudar, melhorar, piorar, avançar. Então, registrar a data e a extensão temporal do processo e que se refere, ou seja, colocar no documento o período em que foi feita essa avaliação e se a pessoa está em tratamento e acompanhamento ou não nesse período. Guarde arquivamento desse documento. O conselho, ele orienta que a gente guarde esses documentos psicológicos durante 5 anos. Pode ser guardado de forma impressa, o papel mesmo ali, mas hoje em dia não tem muito disso não. É mais arquivo digital, um HD externo, computador, aí dura muito tempo e agora tem que ter uma pasta segura, tem que ter acesso com senha, não é todo mundo que vai ter acesso a esse material, até porque tem relatórios que são confidenciais e outros documentos também que são confidenciais. Bom, inicia aqui com a anamnese do primeiro atendimento. Isso é um documento bem comum que quase todo mundo usa. Está aqui um exemplo dele, uma estrutura mínima que ele deve ter. A anamnese é como se fosse uma entrevista. O primeiro contato que a pessoa vai ter ali com o paciente, vai ter que saber quais são as queixas, o que trouxe ele ali, o histórico familiar, para você investigar a demanda. Então, a finalidade de uma anamnese é fazer esse primeiro levantamento, conforme está aqui. É o primeiro levantamento de informações feito com o paciente, serve para conhecer a sua história, identificar a queixa principal, os aspectos do desenvolvimento, a rotina e orientar os próximos passos que vão acontecer no atendimento psicológico. Aqui é a estrutura que deve ter uma anamnese. Isso aqui não é rígido nem fixo, você pode adaptar de acordo com a sua conveniência e conforme a necessidade da demanda. Mas tendo essas informações aqui, já vai dar um norte, já vai ter um conteúdo bom para você se basear nos próximos passos. Queixa principal, história do problema, desenvolvimento psicossocial, isso aqui se refere ao contexto onde a pessoa vive,
histórico familiar, se já tem algum caso na família, depressão, por exemplo, suicídio, às vezes o histórico familiar diz muito da condição dessa pessoa, né? E de escolar e profissional também são informações do cotidiano, de como vive essa pessoa. Hábitos e rotinas também diz muito a respeito de alguma queixa. Rede de apoio, se essa pessoa mora sozinha, com quem mora, se ela tem alguém que assiste ela, se tem pai, se tem mãe, se é sozinho no mundo. Perguntar para a pessoa quais são as expectativas dela com relação a esse atendimento, com relação à terapia. E você coloca também no final o que você observou, o que você viu ali nesse primeiro ponto. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é rígido. E com o tempo, todas essas perguntas aqui da anamnese vão estar na sua cabeça já. E no meio da conversa, você vai introduzir essas perguntas, não necessariamente vai ter que estar com o papel na mão. Uma outra coisa prática também é dar para o próprio paciente preencher essa anamnese. E aí ele coloca ali, se você achar que falta alguma informação, aí você vai acrescentando. Eu, por limitação da condição, eu não escrevo de próprio punho. Então, eu já tenho mais ou menos na cabeça as perguntas. Na conversa inicial ali, eu já introduzo o que eu quero saber. E, posteriormente, eu faço a minha anamnese com calma e faço o registro dela nos arquivos. Aqui tem um exemplo fictício, obviamente, da aplicação de anamnese. Nome, queixa principal, história do problema, né, a história familiar, a vida escolar e profissional, hábitos e rotina, o que essa pessoa faz, o que é que come, onde mora, rede de apoio, as expectativas da pessoa para esse acompanhamento e as suas observações. Está aí o primeiro documento, a anamnese. Prontuário do paciente, um outro documento que é muito usado. Por quê? Porque aqui que você vai registrar as informações a respeito do paciente e o andamento dos trabalhos, o andamento do atendimento. De base, tem aquelas informações do paciente, nome, data de nascimento, onde é que mora, é, o histórico clínico. Esse histórico clínico, você vai colocar a data da primeira consulta e algumas informações. Se ele já teve atendimentos anteriores, se já passou por você, se já passou por outros profissionais, se ele já vive com um diagnóstico pronto, você que vai ter que fazer essa avaliação. E nesse prontuário você vai registrando as sessões, o que é que aconteceu, a evolução, o que é que mudou, o que é que está acontecendo, enfim. É um documento simples, mas simples de uso prático e que vai ser rotina aí na clínica. A finalidade, conforme eu falei, é um registro contínuo e organizado de todos os atendimentos realizados com este paciente e ele garante segurança, rastreabilidade e um respaldo legal. Se você precisar provar que você atende esse paciente e há quanto tempo e quais atividades você está fazendo, então vai ter o registro para você ter essas informações guardadas. Qual a estrutura mínima desse documento? Ter os dados do paciente, histórico, diagnóstico, registro cronológico das sessões, a evolução terapêutica, encaminhamentos evolutivos e a identificação do psicólogo, que é o seu nome, seu CRP, e onde você trabalha, onde você atende. Aqui está um exemplo também do documento em uso. Esse aqui é fictício, o nome da pessoa, os dados, onde mora e tal. O diagnóstico, né, se você já tem o diagnóstico, você já passou por psiquiatra ou por outros colegas. Aqui o registro das sessões, o que foi apurado, o que foi feito, né? Na primeira sessão, por exemplo, a queixa foi apresentada, a aplicação de uma entrevista inicial. Aí na próxima sessão, já teve a exploração das situações de estresse no trabalho. Claro que isso aqui é fictício, né? Isso aqui é moldável e você vai fazer de acordo com a demanda do seu paciente. Mas por aqui dá para ter uma noção bem clara de como você pode fazer. Bom, outro documento que é bem utilizado, atestado de saúde psicológica. E aqui está uma estrutura mínima de como ele deve ser e para que serve esse atestado. Qual é a finalidade dele? Ele é um documento que ele declara se o paciente apresenta condições emocionais e psicológicas adequadas no momento em que é feita essa avaliação, no momento em que é solicitado. Por exemplo, aqui ele fala em processo de trabalho, concursos, cirurgias e outras situações. Qual é a estrutura mínima que esse documento deve ter? De base, deve ter a identificação da pessoa que você está avaliando, a data da avaliação, obviamente, o que é que você utilizou para fazer essa avaliação, né? Os métodos utilizados, a conclusão psicológica, né? O que é que você vai avaliar ali da situação, você vai escrever. Aquele dá como exemplo estabilidade, ausência de transtorno, etc. A limitação temporal desse atestado, que ele
não é ad eterno, né? Um mês, 2 meses, 3 meses, vai configurar o acompanhamento. E todo documento deve ter, obviamente, a sua identificação profissional, para saber de onde veio, a quem interessa esse documento, saber quem foi que fez e saber de onde ele veio. Está aqui um exemplo fictício de um documento semelhante. Ateste para os devidos fins que o senhor Paulo Oliveira, CPF, tal, 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 foi submetido a uma avaliação psicológica com base em entrevista clínica e observação comportamental. Aí vem a sua conclusão. Conclui-se que sinais de estabilidade emocional e funcionamento psicológico adequado, a ausência de indícios de transtornos mentais que comprometa o seu funcionamento adaptativo. Este documento vale apenas para o momento da avaliação, a data e a sua identificação. E, claro, esse documento ele é adaptável estrutura totalmente rígida. Mas ele deve ter uma linguagem mínima, linguagem técnica, aliás, e essa estrutura mínima, contendo essas informações. E agora, um relatório psicológico. O nome já está dizendo o que é relato. Relatório é descrever alguma coisa para alguém. Está aqui um modelo simples do que é um relatório. Você vai poder baixar e adaptar de acordo com a sua necessidade. E qual é a finalidade do relatório? É um documento descritivo usado para comunicar os resultados de um acompanhamento ou uma avaliação psicológica. Ele pode ser solicitado por médico, por escola, pelo advogado ou pelo próprio paciente, né? No caso, se for uma pessoa adulta de maior, ele pode solicitar um relatório e determinar qual fim esse relatório vai ter. Qual a estrutura mínima do relatório? O que ele deve ter? Identificação do paciente, obviamente, o solicitante desse documento, desse relatório. Às vezes não é o próprio paciente que pede, é a empresa, é a escola, é o hospital, é o juiz, tem várias situações, mas não muda a estrutura, não. O relatório vai ter, todo relatório vai ter que ter isso aqui. É a identificação do paciente, o objetivo, para que se destina, a descrição da demanda, quais foram os procedimentos utilizados, que está usando no caso específico, quais são os resultados desses procedimentos e desse tratamento que está em andamento, que já terminou, colocar uma explicação, uma análise teórica, se você usou algum teste, se você usou alguma técnica, qual foi a abordagem, e explicar para, provavelmente, pode ser um leigo que vai ler esse relatório. Então, ele precisa entender o que foi feito e o que esse paciente está sendo submetido, foi submetido, vai fazer a sua conclusão e, como de praxe, colocar sua identificação, assinar, botar seu carimbo lá, que qualquer BO, alguém sabe onde te encontrar e como se tiver algum questionamento a fazer. Exemplo de aplicação, esse aqui está um exemplo fictício, né? Mas a estrutura é essa. Identificação, quem solicitou, a demanda, o procedimento que foi feito, os resultados, a conclusão, se houver alguma necessidade de encaminhamento aí, está aqui nessa parte da conclusão. Enfim, mas um documento aí que é bem utilizado e bem comum, a necessidade. Parecer psicológico. É parecido, mas parecer é parecido com o relatório, mas não é a mesma coisa, não. A estrutura é semelhante, documento também simples, de que ele é bem utilizado, mas ele é diferente do relatório. Parecer, ele é mais técnico, conforme diz aqui, é uma opinião técnica e fundamentada do psicólogo diante de uma questão específica. É diferente do relatório, o parecer é mais direto e ele é emitido em situações que exigem uma resposta mais objetiva, né? Por exemplo, aqui está a estrutura mínima que ele deve ter: identificação do solicitante, a finalidade para qual esse documento vai se destinar, contextualização do caso, o que é, quando é, quem é, por que é, os procedimentos usados, teste psicológico, uma avaliação empírica, entrevistas, a análise e a fundamentação teórica do que você usou para chegar à conclusão. A conclusão propriamente aqui e a sua identificação. Vamos ver aqui esse exemplo de aplicação para dar uma situada como é ele na prática. Solicitante, Tribunal de Justiça de São Paulo. O nome do avaliado e a finalidade dessa avaliação. É uma avaliação de processo de guarda. Contextualização, né? Qual é o embrolho ali? Eduardo é pai da criança com disputa judicial e foi solicitado parecer sobre a sua capacidade emocional de exercer a guarda. Então, os procedimentos que foram aplicados foram entrevista clínica, observações e testes projetivos. A fundamentação teórica para explicar por que você fez isso. O avaliado demonstrou estabilidade emocional, vínculo afetivo com a criança e disposição para cuidados. Não foram observados indícios de transtorno ou comportamentos disfuncionais. A conclusão é como se fosse a sua opinião. O que você captou aí de todos os testes, de toda a sua avaliação. Sua conclusão, no caso aqui, é um exemplo fictício,
mas parece muito com a realidade. O Eduardo está apto emocionalmente para exercer a guarda do menor, não havendo impedimentos psicológicos identificados. Esse documento parece simples e banal, mas não é. Um documento desse ele pode decidir a vida de uma pessoa, como por exemplo esse caso aqui, uma guarda de um filho está decidindo, está avaliando se o pai vai ter a capacidade de ter a guarda do filho ou não. Isso é uma decisão muito séria, tem que ser feita com responsabilidade e com muito cuidado. Laudo psicológico também é um documento muito usado. Aqui um exemplo de uma estrutura que pode ser é, feita de acordo com a necessidade. Não é uma estrutura rígida aqui, não. Mas aqui é a base de como ele vai ser. Qual é a finalidade de um laudo? É um pouquinho diferente de relatório e é um pouquinho também diferente de... Qual foi que a gente já viu aqui? Peraí. Relatório psicológico, atestado, depois veio parecer, e agora a gente vai para o laudo. Bom, qual a diferença do laudo? É a finalidade. O laudo ele é um documento técnico, ele é mais formal e detalhado do que um parecer em relatório. Geralmente ele é utilizado em contextos legais, como concursos, processos judiciais, adoções e etc. Ele traz conclusões baseadas em método científico. O que é que deve conter nesse documento? Identificação do solicitante, a finalidade do que é, para que serve para a finalidade, para onde vai quem solicitou, quais foram os procedimentos utilizados, a descrição dos resultados dessa avaliação, uma análise teórica, uma conclusão técnica e a sua identificação. Aqui um exemplo bem sucinto de como vai ser a aplicação desse documento. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é uma coisa rígida, isso aqui é uma base. O CFP dá um padrão, uma base, mas pode mudar, pode. Aqui vai ter a logo da sua clínica, de onde você trabalha, papel timbrado, alguma coisa personalizada, não tem problema. Isso aqui é só um norte para você ver como é a base do documento. Então, aqui nesse exemplo, tem o nome, né, a identificação da pessoa, o solicitante, esse YZ, se for o caso, bota o nome da empresa aqui. A finalidade, uma avaliação para um cargo de liderança. Geralmente isso aqui é feito por quem trabalha em RH, em recursos humanos. Os procedimentos, entrevista clínica, teste de personalidade, escala de competência. Qual foi o resultado que você chegou após a aplicação desses parâmetros aí? A presença de um perfil proativo, assertivo e com bom controle emocional, alta capacidade de resolução em conflitos e liderança em equipe. Qual foi a sua análise? A análise. Os dados coletados indicam características compatíveis com as exigências do cargo compreendido. Estabilidade emocional e comunicação eficaz foram evidenciadas. A conclusão é que a candidata apresenta condições psicológicas adequadas para o exercício da função de liderança. Esse aqui se deu bem, vai estar empregado e com bom salário, provavelmente. Mas, às vezes, pode ser também que nada disso dê um resultado positivo. E temos que reportar da mesma forma, com a linguagem técnica e formal, com a mesma responsabilidade. Com a mesma responsabilidade. Isso aqui pode decidir a vida de uma pessoa, né? Ela vai adquirir um emprego ou não, você vai trabalhar ou não, você vai melhorar de vida ou não. Psicologia é um negócio sério. Lidar com documentos também é lidar com vida das pessoas. Documento de evolução psicológica. Isso aqui é um documento mais de uso interno. Aqui está a estrutura básica de como ele deve ser. Também não é rígido nem imutável. E qual é a finalidade desse documento? A finalidade dele é registrar o conteúdo essencial de cada sessão, como queixas apresentadas, intervenções que foram realizadas, comportamento que o psicólogo tem observado, a evolução desse comportamento. Ele serve como histórico terapêutico e um respaldo ético, técnico. Qual é a estrutura mínima que deve ter esse documento? Identificação do paciente, um checklist das intervenções realizadas, coloca lá o que foi feito, se foi alguma aplicação do teste, entrevista, escuta, se recebeu parente, como é que está sendo o histórico, o andamento do tratamento desse paciente, quais foram os comportamentos, né, e verbalizações observadas, quais são os encaminhamentos ou orientações que você dá para essa pessoa, qual é a avaliação do processo terapêutico e a sua identificação. Isso aqui tem um exemplo de aplicação na prática, identificação do paciente, a sua identificação, a queixa do dia, ansiedade e aumento da ansiedade aumentada em função da prova de um concurso. Qual foi a intervenção que você fez nesse dia? Uma técnica da terapia cognitivo comportamental e uma psicoeducação.
Foi trabalhada a identificação de pensamentos desfuncionais e apresentado exercício de respiração diafragmática. O que você observou nesse dia? O paciente demonstrou agitação psicomotora, verbalizou medo de fracassar, apresentou concentração após a aplicação da técnica da intervenção que foi feita nesse momento. Um encaminhamento que foi dado decidiu solicitar uma prática diária de registro de pensamentos automáticos. Na TCC, isso é bem comum, só registrar os pensamentos repetitivos recorrentes, para daí avaliar quais são os gatilhos que despertam certos comportamentos. Mas isso aqui não é uma aula de TCC, então vamos seguir aqui com a aplicação do documento. Sim, a avaliação final. O paciente está engajado, significa que ele está levando bem a terapia, está comprometido, está vindo sempre. Houve uma leve redução dos sintomas, após a técnica aplicada, e no final a sua identificação. Se for um documento só de uso interno seu, obviamente já vai saber que quem elabora é você mesmo, né? Não vai precisar se identificar para você mesmo. A não ser que alguém solicite esse documento, aí você tem que assinar e carimbar. Declaração de atendimento psicológico. Isso aqui é bem simples e prático. Tá aqui um exemplo da estrutura desse documento e a que se destina essa, essa declaração. Geralmente é o próprio paciente que pede para levar no trabalho, mas aqui comprovar que o paciente está em acompanhamento psicológico informa a frequência, o tempo de sessão e o objetivo do processo. Ele pode ser utilizado para fins judiciais, escolares, trabalhistas. Aqui está uma estrutura mínima que esse documento deve ter, né? Nome do paciente, data de início do atendimento, quando foi que começou as sessões, a frequência das sessões, é semanal, quinzenal, uma vez no mês, uma vez no ano, não, geralmente. Ou uma vez na semana, ou a cada 15 dias. É o que é mais comum. Às vezes 2 vezes na semana, a depender da situação e da demanda e do caso. O objetivo do acompanhamento, finalidade da declaração e a sua identificação. Aqui um exemplo prático desse documento, um exemplo de aplicação, declaro para os devidos fins, que a senhora Amanda Souza encontra-se em acompanhamento psicológico desde, e aqui está a data de quando iniciou o acompanhamento. As sessões ocorrem semanalmente, com duração máxima de 50 minutos, e o objetivo é o apoio emocional e reestruturação cognitiva. Esta declaração foi emitida a pedido da interessada, nesse caso foi o próprio paciente que pediu, para fins de apresentação junto ao setor de recursos humanos da empresa onde trabalha. Pois bem, isso aqui ela quer demonstrar lá na empresa que trabalha, ela está fazendo acompanhamento terapêutico, acompanhamento psicológico. Esse aqui, outro documento atestado psicológico judicial. Está aqui um exemplo de estrutura mínima. E qual é a finalidade desse documento? É comprovar que o paciente passou por uma avaliação psicológica dentro de um processo judicial com base em técnicas reconhecidas, no caso, reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. O conteúdo do laudo permanece sigiloso. Só vai ser enviado a quem interessa, então entrega para a pessoa. Qual é a estrutura mínima que esse documento deve ter? O número da vara do processo, a finalidade judicial, funções parentais, capacidade civil e etc. As técnicas utilizadas, o que você utilizou para chegar nesse laudo, a referência ao laudo técnico oficial, assinatura e sua identificação. Bora ver aqui na prática como ficaria um documento desse na, na prática, na escrita. Exemplo de aplicação. Ateste para os devidos fins que o senhor Marcos Nascimento, documento tal, 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 foi submetido a uma avaliação psicológica. A data que foi feita a avaliação, quando começou e quando terminou. Se foi numa sessão fora, coloca a data do dia da sessão. O horário desse é a finalidade da avaliação. Condições parentais. Foram utilizadas entrevista clínica, observação psicológica, testes padronizados e uma análise documental. E aqui você vai colocar os resultados. Os resultados constam em relatório técnico entregue ao juiz sobre sigilo profissional. Isso aqui também é bem sério, gente. O negócio é com justiça. Você tem que estar bem fundamentado no que vai escrever, no que vai falar, porque pode determinar o rumo de vida de alguém, né? Então, mexer no documento psicológico tem que ter uma responsabilidade. Atestado de comparecimento também é um documento simples. Aqui no exemplo de. Qual é a finalidade desse documento? Comprovar que o paciente esteve presente na sessão psicológica, podendo ser usado para justificar a ausência de trabalho, na escola, na audiência. Isso aqui é muito comum de acontecer. A pessoa tem que ir para a sessão terapêutica, mas é dia de prova. Isso é muito comum. O aluno pedir para colégio. Também é muito comum as pessoas querem abusar da condição de um documento como esse. E aí cabe ao profissional vetar, então, explicar qual é a finalidade, que não deve ser usado, não deve ser banalizado o uso, né? Um atestado só para o cara tá querendo emendar o final de semana, tô querendo trabalhar sexta-feira. Vou pegar um atestado ali com o psicólogo, não rola.
Isso não é o proceder de um profissional. Um profissional sério pode dar problema até, punição e cassação. Então, se ligue, não façam isso. A estrutura mínima desse documento, identificação do paciente, na teoria da sessão, tipo da sessão, o motivo e a sua identificação. Aqui um exemplo do documento, ateste para os devidos fins, que fulano de tal esteve em atendimento psicológico, data, horário, tal, uma sessão virtual, motivo, sessão de psicoterapia normal, nenhuma observação no momento e a data. Isso aqui não é, mais uma vez, não é rígido. Você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Precisar colocar mais informações aí. E foi o dia inteiro, foi 2 sessões no dia, porque teve um procedimento que durou mais tempo, tem 50 minutos. Varia aí a necessidade. Atestado de capacidade psicológica. Bom, isso aqui também é um documento simples, também é utilizado com frequência e solicitado com quem demanda para ele. Qual é a finalidade desse documento? Atesta-se o indivíduo atesta-se se o indivíduo tem condições psicológicas, psicológicas para realizar determinadas atividades, tomar decisões, exercer funções e responder juridicamente. Isso aqui também é sério, porque é, a depender daquilo, a pessoa pode responder um processo ou não. Então, a estrutura mínima dele é essa aqui, identificação do sujeito, as técnicas que foram utilizadas e a conclusão do psicólogo e a identificação. Aqui tem um exemplo bem sucinto da aplicação desse documento. A teste que eu sei, o total foi avaliada entre os dias tal e tal, e a avaliação contou com entrevistas, uma análise de histórico, teste psicológico e observações comportamentais. Conforme os dados obtidos, o avaliado apresenta tomada de decisão consciente e responsabilidade civil. Ou seja, ele pode responder o processo dele de boa, que ele está sabendo o que está fazendo e pode assumir essa responsabilidade. Podem atribuir essa responsabilidade a ele, que dá conta de responder esse processo. Vamos caminhando aqui para o final. Atestado de afastamento por motivo psicológico. Isso aqui é muito comum mesmo. Principalmente em RH de empresa, onde o sujeito precisa se afastar para se tratar, ou fazer um acompanhamento, enfim, depressão. Então, algumas situações exigem esse documento aí. A pessoa não ser demitido por justa causa e tal, tem que provar que está em tratamento. E o psicólogo pode emitir esse documento. Qual é a finalidade? Recomendar formalmente o afastamento do paciente das suas atividades por motivos psicológicos, garantindo um respaldo terapêutico e legal, garantindo que essa pessoa vai poder se tratar sem ser prejudicado lá no seu trabalho. A estrutura mínima que esse documento tem é a identificação do paciente, todos eles têm isso, período de afastamento, justificação clínica, o CID, né, que é o número do diagnóstico lá de acordo com o DSM, as observações clínicas feitas pelo psicólogo, a assinatura. O CID, geralmente, se ele vier de um psiquiatra, às vezes traz o CID já, né? Senão você vai ter que ver onde é que se enquadra o caso ali para botar o CID correto. Depressão, esquizofrenia, tudo tem o CID. Exemplo de aplicação. Ateste para os devidos fins, aliás, ateste que a senhora tal, encontra-se em acompanhamento psicológico após uma avaliação de entrevista de 2025, recomenda-se o seu afastamento das atividades laborais por 10 dias. Isso aqui é só um exemplo, tá? Às vezes vai precisar de mais dias, menos dias, meses, anos. Tem várias variações de possibilidades de caso. Qual é o motivo? Sintomas no texto de ansiedade, com prejuízo à condenação, com prejuízo à cognição e funcionalidade social. Está aqui o CID. Eu acho que esse CID é até verdadeiro, nesse caso mesmo. Não é fictício, não. Observações. Recomendo o repouso e continuidade do acompanhamento. Bom, gente, esses foram os principais documentos e uma análise sobre a aplicação e um exemplo prático de qual é a estrutura mínima necessária e como eles devem ser aplicados na prática, reforçando mais uma vez, que são mexer com documento. Tem que ter muita responsabilidade. Se mexer com documentos, tem que ter responsabilidade, porque pode estar decidindo ali a vida de uma pessoa, o autor desse relatório. Quer dizer, os documentos são de indicação do CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia. Mas a explicação aqui é minha, então tem aqui a minha identificação também. Enfim, vamos ficar por aqui nesta aula. Espero que você faça bom uso desse material e guarde ele para consultas futuras. Se inicialmente você não vai ter todos esses documentos e a estrutura na sua cabeça nem decor. Então é bom guardá-los. É isso, até breve, pessoal.